Bom, pessoal, então vamos continuar a falar sobre progressão aritmética. Mais especificamente nessa aula que a gente vai falar vai ser sobre a soma dos n primeiros termos de uma PA, tá bom? Então a gente vai desenvolver essa fórmula e aí resolver também exemplos aplicando esse resultado. Mas antes da gente chegar nessa fórmula, né, de provar essa fórmula, vamos resolver um problema onde a ideia da resolução desse problema é uma ideia muito importante que vai nos permitir, que eu vou usar a mesma ideia na hora que eu for demonstrar a fórmula, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, o problema é o seguinte, quanto vale a soma dos 100 primeiros naturais positivos? Bem, então olha só, a soma é a seguinte, né? A soma é 1 mais 2 mais 3 mais 98 mais 99 mais 100. Bom, então olha só, a gente pode resolver, né, somando de um jeito natural, né, que é fazer 1 mais 2, depois mais 3, depois mais 4, sucessivamente, mas isso vai levar um certo tempo. A ideia, uma ideia muito esperta para resolver essa soma é o seguinte, ó, é somar os equidistantes. Então, se eu pego 3 mais 98, isso aqui é igual a 101. Então, estou somando o terceiro com o antepenúltimo. Se eu somo o segundo com o penúltimo, ou seja, 2 mais 99, isso continua igual a 101. Se eu somo o primeiro com o último, isso aqui também vai dar 101. Ou seja, então, ao somar os equidistantes, a gente sempre tem igual 101, certo? E os dois do meio, quem são? 50 e 51, né? Que de 100, né, a gente tem dois centrais, e 50 mais 51 também é 101. Ou seja, então, isso de fato acontece sempre que a gente vai agrupando de dois em dois. E aí essa soma aqui, então, fica como? Essa soma daqui, então, fica 101 mais 101 mais 101, uma certa quantidade de vezes. Bom, quantos 101 a gente tem aqui? Na nossa soma original, a gente tem 100, né? Porque a gente está somando os 100 primeiros. Só que a gente está agrupando esses números de 2 em 2, né? Então, se a gente está agrupando esses números de 2 em 2, então significa que essa soma daqui tem a metade do número de parcelas do original. Se o original tem 100 parcelas, essa soma daqui, então, tem o quê? Essa soma aqui, então, tem 50. Então, a gente tem 50 101 aqui. Sendo assim, né, 101 mais 101 mais 101 mais 101, 50 vezes, a mesma coisa que 50 vezes 101, que é igual a 5.050. Então, essa ideia é uma ideia muito esperta de calcular essa soma, e essa ideia foi dada por Gauss, que foi um dos maiores matemáticos da história. E ela é extremamente relevante, e muitos inclusive chamam essa soma de Gauss, porque essa ideia ele teve aos 7 anos de idade, quando o professor passou esse problema para ele, não só para ele, mas para a turma no qual ele estudava. Então, ele resolveu muito rápido uma soma que demoraria, como eu falei, né, se a gente resolvesse do modo natural, e ela tem essa relevância, né, e essa ideia é muito importante, ela tem essa relevância exatamente por conta da idade de Gauss na época, certo? Então, e a ideia de calcular essa soma dessa maneira é exatamente a ideia que a gente utiliza para obter a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então a soma que a gente quer é a seguinte, ó. Então a gente quer Sn sendo a soma
2 n primeiros termos de uma PA. Então, eu vou calcular essa soma da mesma maneira que Gauss calculou a soma dos 100 primeiros. Ou seja, então primeiro eu vou somar todos aqui distantes, né? Então só para a questão de organização aqui do quadro, eu vou somar o terceiro com o antepenúltimo. Então a gente ficou com A3 mais AN-2. Ocorre que o A3 ele é a mesma coisa que A1 mais 2R, certo? O AN-2 ele é a mesma coisa que AN-2R. Ou seja, então 2R menos 2R vai embora. Então a soma do terceiro com o antepenúltimo é igual à soma do primeiro com o último. Tal qual aconteceu na soma dos 100 primeiros, né? Esse A1 mais AN lá na nossa soma que a gente acabou de ver é igual a 101, tá? Bom, agora eu vou somar o segundo com o penúltimo. Então, somando o segundo com o penúltimo, a gente obtém o quê? A gente obtém A2 mais AN-1. Ocorre que o A2 é a mesma coisa que A1 mais R, e o AN-1 é a mesma coisa que AN-R. Então, a gente simplifica aqui. E aí a gente tem então o quê? A gente tem então que esses dois somados também é igual ao primeiro mais o último. E por fim, somando o primeiro com o último, a gente também tem o quê? A gente também tem que essa soma fica igual a A1 mais AN. Então, repare, então a nossa soma, né? Essa soma dos N primeiros, virou essa soma daqui, né? A1 mais AN, mais A1 mais AN, mais A1 mais AN, né? E assim como na soma de Gauss, essa nova soma aqui, né, que na soma de Gauss era 101, e aqui é A1 mais AN, nessa soma aqui, a gente tem a metade do número de parcelas. A quantidade de parcelas na soma original é N. Logo aqui, N é a metade de N, que é N sobre 2. Ou seja, então isso nos dá que a soma dos N primeiros termos vai ser o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos sobre 2. Então, é assim que a gente calcula a soma dos N primeiros termos de uma PA. Aí você pode me perguntar, Gustavo, mas e se a soma tiver um número ímpar de termos? Bom, a soma dos equidistantes, isso mantém, né? Isso não muda, continua sendo A1 mais AN. A diferença é que se eu tenho um número ímpar de termos, eu tenho um termo sobrando aqui. Então, o que a gente está agrupando de 2 em 2 não são N parcelas, e sim N menos 1. Então, fica como, né? Então, fica A1 mais AN vezes N menos 1 sobre 2, mais o termo médio, que eu vou chamar de AP. Acontece como a gente viu na nossa aula anterior, esse termo médio aqui, ele é a média aritmética dos extremos, ou seja, então isso aqui fica A1 mais AN vezes N menos 1 sobre 2, mais A1 mais AN sobre 2.
Então, colocando o A1 mais AN sobre 2 em evidência, fica A1 mais AN sobre 2 vezes N menos 1 mais 1. Ou seja, a gente obtém exatamente a mesma fórmula, né? Porque esse cara aqui vai embora. Então, sendo o número ímpar de termos ou não, a soma dos n primeiros fica o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos sobre 2, vezes a metade do número de termos. Tá legal? Beleza? Bom, então, a gente fez então a demonstração da fórmula da soma dos n primeiros. Na nossa próxima aula, logo na nossa aula seguinte, eu vou então resolver 2 problemas onde a gente aplica esse conceito. Tá legal? Beleza? Então, queridos, até lá.